que havia ali naquele lugar uma família tradicional conhecida de Jesus. Uma família que Jesus adotou eles e eles adotaram Jesus, já iniciando por Maria. A Bíblia vai relatar que a Jesus, quando andava ali naquela aldeia, ele sempre, constantemente, ele passava, mas a parada dele era na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ali se tornou-se uma família de Jesus. A Bíblia vai relatar que ali eles eram amiguíssimos de Jesus. Lá em João, se não me sabe memória 10, vai falar que Jesus agora não nos quer mais como seu servo, mas ele agora quer nos chamar, ele me chama, ele te chama como meu amigo. Eu quero que vocês pensem como é gostoso Jesus chamar você de meu amigo. Porque é difícil no dia de hoje nós cantamos com alguém para dizer: você verdadeiramente é meu amigo, verdadeiramente você conseguiu guardar aquele segredo que eu te falei, verdadeiramente você é a pessoa que eu confiei de contar com você, que você falou: conte comigo, que eu estarei com você. Mas naquele momento que precisou, virou as costas. Mas o mestre Jesus, ele não vai virar as costas para você. Isso você tenha a certeza. É fácil ser cristão? Não. Meu Deus. Servir a Jesus não é fácil. É difícil. Há momentos que desejamos voltar para trás. Há momentos que o nosso coração, a nossa mente, ela vem fluindo muitas coisas, muita expectativa no próximo, na outra pessoa, porque é assim que a Bíblia nos ensinou: amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia também nos ensinou quão bom e suave é que os irmãos vivam todos em união. A Bíblia também em Coríntios nos ensinou, lá no livro de Coríntios, também nos ensinou que todos nós somos membros de um só corpo. E como está esse corpo de Jesus Cristo? Dividido. Será que ele está alegre por uma pessoa que se dizem ser cristão, mas não chegaram nem a ser crente? Que se dizem ser cristão, mas não abraçam o seu irmão? Que se dizem ser cristão, mas negam um copo de água para o seu irmão? Que se dizem ser cristão, mas que não deixam que o outro irmão tenha a comunhão com o outro irmão? Que se dizem ser cristão, mas impedem que o outro irmão vá visitar o outro irmão? Por acaso Jesus Cristo está dentro dessas contendas? Por acaso Deus é o Deus de contenda? Por acaso Deus é o Deus que faz divisões? Se Ele diz que nós somos todos de um só corpo, nós somos todos de um só corpo. Mas voltando ao texto, com o contexto, a Bíblia vai relatar: aleluia, glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus, que aconteceu algo na casa daqueles três jovens, ou daquelas três pessoas. Eu quero dizer que eram três jovens, numa idade de 35 anos, 40 anos, vamos dizer que é jovem. Eu quero ser jovem ainda, porque eu me sinto criança. Eu me sinto criança. E o céu, a Bíblia diz que o reino do céu é bem-vindo para as crianças. Então seja criança. Não queira ser velha, desgastada, acabada, arrastada, desfrutada, humilhada. Não. Seja criança, porque criança você briga, você bate, você xinga, mas daqui a pouco está te abraçando, está abraçando com você, dizendo: eu te amo tanto. Eu vejo isso no netinho. Eu digo: como netinho é que está Jesus, mas tu me dá uma bênção, porque nós temos que dizer que é bênção. E aí ele faz uma carinha feia para mim, eu digo: mas eu te amo assim mesmo. Aí eu digo para o meu neto, que não entende quase de nada, mas eu falo assim mesmo. Ele faz uma carinha feia quando eu falo alguma coisa, aí ele faz uma carinha feia, oh,
fiel. Não faz cara feia não, porque eu não tenho medo de cara feia. Eu digo que moleque de 5 anos. Se eu tivesse medo, eu não entendo bem não, mas se eu tivesse medo de cara feia, eu não tinha nascido. Porque minha mamãe fez uma cara feia para eu nascer. Ela sentiu uma dor terrível, mas mesmo assim, ela sentiu uma dor terrível. Às vezes eu fiquei, sabe, meu Deus, eu não queria aquele espírito quando disse, mas se eu nasci, quem não gosta da minha cara, porém, eu vi ao mundo. Meu neto nem entende o que é isso. Mas eu digo, ô filho, mamãe fez cara feia, mas eu nasci. Eu vim para esse mundo, não que eu quisesse, porque esse mundo é Jesus Cristo, pela misericórdia. Mas a Bíblia fala que chegou um determinado momento que aconteceu algo na casa daquela família, que foi a doença de Lázaro e a morte de Lázaro, o amigo de Jesus. Ou a família amiga de Jesus. A Jesus ali, como nós já sabemos, ele participava de banquetes, Marta se preocupava de fazer comida para eles, Maria se preocupava de ouvir Jesus falar, e Marta estava naquela preocupação, o que é que eu vou dar para todo mundo? Tem muita gente aqui. Ô mestre, diz a Maria que veio me ajudar. Ô Marta, mas Maria está fazendo a melhor parte, está ouvindo o meu sermão. Então a melhor parte hoje é estarmos aqui. Pastora, a senhora se alimentou hoje só uma goiaba, que vim comendo no caminho, e água. Amém, igreja? E naquele momento a Elias mandaram um mensageiro levar um recado até Jesus, falando para Jesus que Lázaro, seu amigo, olha a resposta e a responsabilidade, aliás. Lázaro, o recado foi assim: olha, leva esse recado para Jesus, ele está um pouco distante, faz alguns dias que ele saiu daqui, pois queria apedrejar ele, mas entrega esse recado a ele, vai por escrito, porque não tinha celular, graças a Deus, não tinha celular, mas tinha alguém para levar o bilhetezinho bem escrito, manual, como eu estava ali fazendo. Entrega nesse bilhete, nesse recado, nesse boca a boca, tu avisa para Jesus, o nosso amigo, que Lázaro adoeceu, que Lázaro está febril, que Lázaro está doente e que Lázaro está prestes a morrer. E o recado chega a Jesus. Chegando-se assim o recado até Jesus, Jesus entendeu o recado. E a pergunta que todos fazem, e minha irmã, quando meu cunhado estava para falecer, e eu ministrei para ela era incrédula, que morreu baleada, e eu ministrei para ela sobre Lázaro, e ela perguntou para mim, mas, ô Nena, eu era pedindo para as crianças, quando eu era criança, ô Nena, mas o que é que Lázaro era de Jesus? Aí eu falei, amigo, ela disse, mas eu não sou amigo de Jesus, eu não sou amiga de Jesus. Eu digo, minha irmã, mas começa a ser hoje. E ela não aceitou ser amiga de Jesus. Morreu meu cunhado de CA, mas aceitou Jesus aqui no HGE. Eu 24 horas com ele, os visitantes naquela época. E ela morreu baleada, com a intriga, com marginais lá em Aracaju. E ela morreu com 8 tiros, a queima-roupa, com ira e com ódio. E depois, com o tempo, mataram o cara porque o cara era perverso, não que ela mandou matar. E aqui ela falou para mim, mas nós não somos amigas de Jesus. Eu digo, então começa hoje. Ah, mas crente é muito chato, que você ficou tão chata quando começou a ser crente. Foi isso que a minha irmã falou. Você era tão maravilhosinha quando não era crente, você ia para as festas comigo, para as baladas, você bebia, você era diferente. Mas depois que você foi ser crente, você é chata. A minha irmã, mas você me conhece chatinha mesmo, porque você está precisando de mim lá, né, ajudar ela. Mas a nossa querida irmã, chegou o recado até Jesus e Jesus ficou a pensar, a conversar, e Jesus passa para os demais, nós tínhamos que voltar para a aldeia. E os homens olharam para ele e disseram, mas mestre, há pouco tempo queria que apedrejar nós que estávamos com o Senhor, e vamos voltar para lá de novo? E ele responde, se nós for à noite, nada vai acontecer. Porque o meu amigo Lázaro, ele há de ressuscitar. Ele só está dormindo. Vamos à noite, vamos caminhar um pouquinho. Vamos durante a noite. E foram. A Bíblia vai relatar que nessa caminhada, nesse pensamento de
nessa caminhada, se passaram-se assim 3 dias ou 4 dias até ele chegar lá. Aleluia, glória a Deus. E disse-lhe, vamos para voltando aqui. Aleluia. E eu vou pegar um tema aqui que vai bater para mim e para você. Estava então enfermo o certo Lázaro de Betânia, uma aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que você já sabe da história. O 4. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então, por que a pergunta que se faz? Por que Jesus não fez o milagre à distância como ele fez na filha de Jairo? Porque tinha que ser diferente. Porque tinha que ser diferente. Tinha que ser aquele milagre para deixar todo mundo impactado. E eu acredito que aqui tem milagres para deixar pessoas impactadas. Porque ele quer fazer milagre nesse lugar. Basta que eu e você demos lugar para ele operar milagre na minha e na tua vida. Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia vai nos mostrar que havia um determinado algo daquele pessoal que não era ali. Eu deixei aqui separado, mas deixa para lá. Que tinham um costume, eles tinham um costume que até aqui no Brasil, quando eu era criança, eu não sei se tem aí pelo sertão, mas quando eu era criança, eu lembro bem que quando alguém morria ou falecia, mas no passado era morreu, a palavra faleceu é hoje. Então, quando alguém morria, durante aquele período da enfermidade, e durante aquele período que estava aquejando para morrer, havia um determinado tempo que todos os dias a pessoa ia ali colocar uma vela na mão. A pessoa estava ali igual um pinto com gol. Morro hoje ou morro amanhã. Vou deixar para o vizinho, depois eu vou. E ali as pessoas iam ali e colocavam vela para clarear aquela pessoa incrédula que não queria luz. Era católico. Naquela época, não sei se tem muito evangélico, mas era maiorias, era poucos. Mas todos os dias ali estavam colocando a vela. E nós que era jovem, todos os dias gostávamos de ir porque nós íamos paquerar. Essa é a verdade. Nós não íamos agora aquele defunto. Nós íamos ali, todos jovens, 15 anos, mas ali era uma festa. Para nós era festa. Porque nós íamos piscar de olho, para um, para outro, ver um cafezinho, ver isso e aquilo. O dia do sepultamento também era festa, porque tinha um cafezinho, tinha um biscoito, tinha um paqueracinho, tinha um piscar de olho. Era festa quando alguém morria. A família chorava de luto, mas quem ia não chorava. Os jovens iam para curtir aquela festa. Era. Hoje se paga para alguém chorar. Se vocês não sabem, mas tem muitas pessoas que ganham. Eu sou chorona, até pensei de entrar nisso aí, nesse patamar, e também ganhar dinheiro para chorar em cima do cachorro povo, do defunto alheio. Porque tem gente que ganha para chorar, porque a família não chora mais. Aí eles pagam para alguém lá que é chorão, que gosta de chorar como eu, que ligou igual, não sei se tem alguns aqui que são chorona, mas eu sou chorona. Então tem muitas pessoas que são chorando, são atrizes, que ganham para chorar, que são atrizes, ganham para chorar ali onde está o defunto, nem conhecia o defunto. Como muitos ganham também, olha gente, eu estou entrando pelo lado que não queria, mas muitos também ganham para estar aleijado de mentirinha, e o homem chega ali no chapéuzão, vou falar porque tem que ter mesmo, e fala: pega a tua cadeira e anda. Aí o cara pega a cadeira e sai pulando, mas não foi mentirinha. Ele pagou para aquele indivíduo fazer aquela ceia. Essa é uma verdade que todo o Brasil sabe. Eu não vou mentir, porque eu não vou acompanhar ele na mentira. Eles pagam para alguém de Paraná, de Alagoas, de distante, para ir até lá, recebe um dinheirão para lhe operar o milagre. Mas eu quero crer que aqui vai ter um milagre sem precisar o pastor pagar aqui. Eu creio. Mas tem igreja aí que paga
que paga caro para alguém sair com a cadeira nas costas dizendo que foi curado. Para alguém fingir que está cego e dizer que foi curado. Mas aqui é diferente. Aqui é igual a casa do rei Salomão. Aqui é diferente. Não é igual aquele palácio daquela rainha que tentou conquistar o rei, apresentando todas as coisas, mas aqui é diferente. E a Bíblia vai falar que naquela época passava-se os 3 dias esperando até que a pessoa ressuscitasse. Ou seja, não acreditavam que tinha morrido. E de vez em quando em vez, ia lá na pele e passava a mão, e eu sei de tudo, e passava a mão para ver se estava gelada. Aí estava quentinho, está vivo. Daqui a 2 dias vai viver de novo. Passava a mão, está quentinho. Quando a pele gelava, aí era que no 4º dia, acabou, vamos enterrar. Mas aqui no Brasil tinha, viu gente? Mas aqui a história foi diferente. A Bíblia vai relatar que Jesus, quando ele chegou no 4º dia, foi para manifestar a glória dele. Ele sabia que a distância, ele podia chegar na distância e ir lá pedir: Pai, vai até Lázaro e ressuscita ele, porque está distante. Mas ele esperou chegar até 4 dias. Ao chegar aos 4 dias, vou apressar um pouco, ele chegou lá. A Bíblia vai falar, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que quando ele chega, aleluia, aí encontra-se com Marta e Maria. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha e lhe saiu ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. A Marta já saiu desesperada. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas também agora eu sei que tudo quando pedires a Deus, Deus dará. Eu quero dizer para você, tudo que você pedir a Deus com fé, Ele vai te dar. Ele vai te dar, porque aqui a minha e a tua Bíblia está falando para Marta e Maria. Tudo, mesmo que Marta estava meio incrédula, mas ela disse: mas também agora eu sei que tudo que pedires a Deus, Deus dará. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta: eu sei que há de ressuscitar. A ressurreição do último dia, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Dê glória a Deus. Quem crê nele, mesmo que esteja morto espiritual, mesmo que esteja morto dentro do caixão, mesmo que esteja já fedido, ele não perguntou nem para Marta, nem para Maria nada. Ele só fez uma pergunta, aleluia, glória a Deus, e disse: aonde puseram ele? E elas disseram, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, pois, movendo de outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepultamento, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Maria, Marta, irmã do defunto, aliás, disse: Senhor, já cheira mal, porque há 4 dias. E disse Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. E eu lembrei que lá no livro de Ageu 2:9 diz: a glória da segunda casa, ou a glória da última casa, será maior que a da primeira. Então a glória deste lugar será maior que a primeira. Neste lugar eu darei a paz, diz assim o Senhor dos Exércitos. Ele diz assim: tirai a pedra. Jesus poderia ele ir e faria afastar a pedra, mas o que ele quis dizer para mim, para você nessa noite? Ele quer falar para mim, para você: eu faço a minha parte, agora a tua parte você tem que fazer. Jesus está dizendo
você que vai trabalhar. Você que vai tirar a pedra da incredulidade, a pedra da falta de fé, a pedra da falta de amor próximo, a pedra que está purificando a tua casa, a pedra que está barrando a tua caminhada, a pedra que não está deixando você adorar a Deus, a pedra. Qual é a pedra que você quer que Ele diga a sua vida? Se você tem alguma pedra que está atrapalhando a tua caminhada com esse Jesus, Ele manda te dizer: tira a pedra do caminho, porque eu tenho algo para fazer na tua vida. Mas para eu fazer, precisa que você haja, que você faça a sua parte. Não adianta você ficar amarrado no passado. Lázaro não ficou amarrado no passado. Lázaro estava ali amarrado. Mas quando Jesus falou para Lázaro, Lázaro vem para fora, o povo começou a imaginar: esse Jesus é louco, porque os crentes são loucos, porque eu sou louca por Jesus. Mas Lázaro ouviu a voz de Jesus. E eu e você estamos ouvindo a voz de Jesus? Precisa que eu e você dê lugar a Ele para ouvir a voz de Jesus, porque a Bíblia minha, a tua Bíblia vai falar que a ovelha escuta a voz do bom pastor, do seu pastor. Está escutando a voz do seu pastor, ou está escutando a voz do vizinho que lhe disse: deixa de ser besta, para de ser crente? Isso é meninice, isso é palhaçada. Palhaçada é aqueles que estão aí bebendo e prostituindo, fazendo o que não presta. Aí sim, estão servindo de palhaço. Agora, eu e você que estamos aqui adorando aquele que tem todo o poder para ressuscitar, nós não somos palhaços, não. E se te chamarem, como eu costumo falar, lá vai a mostrada. Um dia desse, vivia no bar com nós, agora está se exibindo, dizendo que é crente. Eu não dou um mês, eu não dou 2 meses, é exibida, é exibido. Agora passa por mim, só dá na paz do Senhor, não quer mais sentar-se comigo na mesa. Seja mostrado, seja diferente. Eu e você, Ele nos chamou para nós fazermos a diferença. Eu e você temos que ser diferente. Nós temos que ter o brilho do Espírito Santo. Ele não olhar, Ele não andar, Ele não falar. É com quem está, é com quem vai estar. Nós temos que fazer a diferença. Ah, pastora, a senhora não sabe. Fala isso porque não sabe o que é que eu estou passando. A senhora não sabe como é que a minha vizinha está me afrontando. O que é que você tem a ver com a vizinha? Você tem a ver com aquele que tem o poder para te dar vida e vida com abundância. A vizinha é boa. Como foi falado aqui, que se aquela vizinha, aquela mulher não tivesse uma vizinhança boa, ela não tinha arrumado as vasilhas para colocar o azeite. Mas também se tiver uma vibra no teu caminho, não é para você odiar, mas não é para de batotinha. Você não pode odiar ninguém, porque a minha, a tua Bíblia nos ensinou a amar. Mas você pode amar à distância. Você não precisa amar com quem te caluniou, com quem te traiu e ficar de batotinha mais uma vez. A aliança quebrada, ela não consegue mais ser perfeita. Entendam isso. Não é para odiar, mas não é para fazer parte mais daquela batotinha. Imagine, eu estou com um copo descartável, mas se fosse um copo de vinho e ele caísse e ele quebrasse, iria colocar a cola, mas iria ficar perfeito? Não. Se um arranjo aqui que não tem de vidro cair e quebrar, vai ter mais utilidade para cá colando? Não. Então, se alguém que te fez mal, que te traiu, que fez algo que te feriu, que deixou até de participar do corpo de Cristo, não odeia, mas se afasta lentamente, só passa, ou está precisando de mim, vou ajudar, mas mantenha uma certa distância, porque a cobra, quando morde uma vez, ela vai morder a segunda. Se a cobra cascavel não conseguir lhe matar da primeira mordida, ela vai tentar te matar assim. Porque ela fica assim, diz a lenda, que a cobra cascavel
Ele.